Informação no Girassol Jornal, edição de fim de semana, com um ponto de situação no caso Lote 1 no Prenda. Uma semana depois da evacuação do edifício que acomodava mais de 40 famílias que até o momento esperam pelo apoio prometido. Gestos que fazem a diferença para quem vive com quase nada em Viana. A nossa equipa constatou níveis preocupantes de carência, hemofilia e tratamento. Detalhes sobre a doença genética, que se resume em distúrbio na coagulação do sangue. Preços no mercado, dados atuais sobre a semana de comercialização da principal matéria-prima do país. No Dia Internacionalmente dedicado à dança, reações na voz de quem entende. Boa noite, bem-vindos. Caso Lote 1 no Prenda e a situação das mais de 40 famílias desalojadas por força do tremor registado no edifício. Até o momento não há novos desenvolvimentos sobre o realojamento das mesmas e no local o que a nossa equipa constatou mostra que a solução encontrada pode levar mais tempo. Continua indefinida a situação de moradia das 41 famílias do Lote 1 no bairro Prenda, aqui em Luanda. O dia de hoje ficou marcado com a visita de uma equipa da Comissão do Município de Luanda, técnicos do Laboratório de Engenharia de Angola e efetivos do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Alguns moradores do edifício, que continua isolado, lhes foi permitida a entrada para retirar alguns pertences num curto espaço de tempo, medida que não agradou a muitos. Estamos desesperados, mano. Estamos desesperados. Há 8 dias para cá viver mal. Não tem sítio para um gajo dormir. Toda a família, os filhos, os netos. Um gajo está habituado com os netos. Estamos cansados com isso. Estamos cansados. Eu vivo no prédio de 1977 até agora. Vê o tempo que nós estamos. Não dizem nada, vai, não dizem nada, estamos aqui. Neste momento estamos a receber a informação de que cada morador tem 5 minutos para menos tirar um medicamento, documentos e mais nada. Já praticamente há 8 dias até agora não há consenso, a administração não diz nada onde é que nós vamos, estamos na casa de familiares, a viver mal, doentes. Praticamente nós estamos aflitos. Recordo que desde o passado dia 22 deste mês, as famílias do Lote 1 do bairro Prenda foram evacuadas por causa do abalo do edifício e até o momento continuam sem um alojamento definitivo. E seguimos para o município de Viana, o mais populoso de Luanda e por isso mesmo também o que mais famílias carentes concentra. A nossa equipa esteve em locais da estalagem no interior do município, onde níveis de pobreza são acentuados, e testemunhou um ato de doação solidária. Os moradores do distrito urbano da estalagem, no município de Viana, estão agastados com o nível de pobreza em que vivem. O bairro sofre também com a falta de água potável, cujo abastecimento é deficiente por não chegar a todas as casas. A dificuldade que eu mais enfrentei mesmo a fome, a chuva também, aqui a água para muito. Uma das coisas foi com a chuva, perdemos muita coisa. Eu vivo com meus filhos, às vezes um gajo não tem nem um bocado, nem nada, tem que dormir fome. A pior dificuldade que nós temos aqui mais é luz, água e a delinquência também conta assim. Estamos a ver assim. Estamos a falta de alimentação mesmo. O povo está a sofrer. E não só, a água também, quando chove, é muito complicado. No nosso percurso, nos deparamos com esta mãe de 3 filhos que saiu da província da Huila em busca de melhores condições de vida e viu-se abandonada pela família. Tenho 3 filhos, 2 que são em cima da minha irmã falecida. Vivíamos no Lubango, viemos aqui à procura de família, mas encontramos a minha mãe morreu. O meu pai também morreu já há muito tempo.
E o homem que me deu também filho me abandonou com as crianças. Nesse momento me deu essa casa aqui para me viver lá. Este dia também estou incomodada, sofri da perna. E assim mesmo estou mesmo assim parada, estou a precisar de ajuda. Ela vive de favores dos vizinhos para comer e cuidar dos filhos e pede ajuda da sociedade. Trabalhava na casa de alguém como doméstica, é isso que eu disse. Neste momento estou parada porque estava muito doente. Até agora não faço nada, as vizinhas mesmo que me ajudam. Às vezes elas vêm e me ajudam com algumas coisas. Eu também ando sentindo a dor da situação da minha vizinha, do jeito que ela vive, do jeito que vocês viram lá. A situação dela mesmo precisa mesmo de muita ajuda, porque ninguém quer passar nesse sofrimento. No âmbito da responsabilidade social da JMPLA, o seu primeiro secretário procedeu à entrega de cerca de 3 toneladas de bens diversos a mais de 30 famílias, aqui no bairro da Estalagem, no município de Viana. Nós fizemos agora uma entrega simbólica a 4 famílias, aquelas que se encontram em condições mais vulneráveis e que achamos serem prioridade porque são famílias com um agregado familiar muito extenso, com um número de crianças a dormirem em condições muito precárias, e achamos ser fundamental procedermos logo à nossa chegada aqui, à entrega a estas famílias. E de solidariedade não é tudo. O ato semelhante aconteceu no Benfica, que também é uma das zonas de Luanda mais afetadas pelo impacto da chuva recente. E nesse caso específico foram os funcionários da administração que juntaram-se a quem perdeu quase tudo. As vítimas das últimas chuvas na comuna do Xinguar, no distrito urbano do Benfica, beneficiaram hoje de diversos produtos de primeira necessidade para minimizar as dificuldades. Nós achamos a entrar a água, até todas as coisas aí fora com água. E nós agradecemos. Vai ajudar. Nós vamos cozinhar para nossas crianças. Vai ajudar. Obrigada. E seja que o governo continua a nos ajudar. Estamos mal mesmo aqui, água. Ficamos sem nada, comida. Depois eu não estava, quando cheguei encontrei toda a casa, mas eu agradeço muito, eu pido a Deus que ajuda esse governo que está nos ajudar. Só no Benfica, a administração local tem registrado perto de 2.000 famílias que perderam os seus bens em consequência das últimas chuvas. O Benfica foi dos territórios a nível de Talatona que mais sofreu com as últimas enxurradas. Tivemos um número aproximado de 370 famílias que ficaram com as suas casas completamente inundadas e com os seus pertences completamente destruídos. Temos um total de aproximado de 2.000 pessoas, entre crianças, idosos e jovens, que estão nesta condição de perda total dos seus bens. Esta é a primeira fase do trabalho que vemos fazendo. Nós estamos nesta primeira fase. A ideia é dar algum suporte alimentar a essas famílias para que consigam pelo menos subsistir a este momento de angústia que estão a passar. São bens de primeira necessidade. Estamos informados de que estes nossos irmãos de alguns bairros cá do Benfica estão a passar por situações tremendamente complicadas por via das quedas pluviométricas. Portanto, nós, enquanto empresa que atuamos em várias zonas cá em Luanda, e o Benfica não é exceção, sentimos-nos que devíamos dar o nosso contributo. Tomamos conhecimento do apelo que estava a ser feito pela administração do Benfica, entramos em contacto com a administração e viemos aqui hoje dar o nosso humilde contributo. E falamos a seguir de saúde, concretamente da hemofilia, uma doença genética transmitida de pais para filhos e que se resume em distúrbio na coagulação do sangue. Doença classificada em 2 tipos e que muita gente desconhece. Acompanhe a reportagem. Trata-se de um distúrbio hemorrágico hereditário no qual o sangue não coagula adequadamente. Esta patologia pode levar a sangramento espontâneo, bem como sangramento após lesões ou cirurgia. Pacientes costumam ter sangramentos abundantes, porque pela ausência de fatores que nós chamamos fatores da coagulação, que são enzimas que participam na coagulação do sangue. Por isso é que, quando nos ferimos, depois de alguns segundos, ela
o sangramento para por si. Esses pacientes não têm este tipo de desenvolvimento. Estes meninos são primos e padecem de hemofilia. O primeiro chama-se Edmilson e tem 14 anos. Aos 6 meses de vida, surgiu a primeira hemorragia e foi aí que tudo começou. Descobri em 2008. Eu estava na praça a vender, ele só tinha 6 meses e de repente a Clara de arrumar o negócio e meti ele pelas costas. E de repente a criança começou a sangrar na gengiva. E no dia que eu descobri os cuidados que eu tenho com ele proteger para não poder se alejar, é a coisa mais grave. Que às vezes converso com ele que não pode brincar à toa, não pode jogar bola, não pode guiabina. Ao contrário do seu primo, as marcas da hemofilia são visíveis nos joelhos do pequeno Edmilson. Jogar futebol é tudo o que eles mais gostam. Tem inflama e não aguento andar, não aguento dormir na cama. Gosto de jogar bola, gosto de bater corrida, gosto de jogar basquete. Tantas brincadeiras que eu gosto. Mas sabes que não podes fazer isso? Sei. E por que fazes? Porque é a melhor brincadeira que eu gosto. As pessoas com hemofilia têm níveis baixos de fator 8 ou fator 9. É por isso que a gravidade da doença é determinada pela quantidade de fator no sangue. Sim, nas primeiras semanas, quando me aplicaram o BCG, quer dizer, eu acho que eu sou o segundo ou terceiro caso. Já aconteceram casos aí de 3 mães que as crianças fizeram o BCG e tiveram o mesmo problema. Inflamou, sangrava muito na boca, sangrava muito nas narinas. Quando se alejasse, o sangue não parava. Esse ferimento também, quando bati com a cabeça no chão, aqui abriu também, teve um ferimento que o sangue também não estava... Quer dizer, fiquei mesmo dias mesmo a sangrar. Adilson vive com a patologia há mais de 20 anos. O jovem que um dia sonhou ser engenheiro mecânico e que tem na sua mãe o seu maior suporte, conta-nos como tem sido conviver com a doença. Esse ano tive a coxa estava inflamada, há um mês que tive com a coxa inflamada, graças a Deus já desinflamou. Fiquei mesmo triste, minha mãe nasceu o primeiro filho com isso, mas depois, quando comecei a escutar que também não sou ele com esse problema, me conformei. Mas é uma doença mesmo, não dá para se dar com ele, é uma doença, porque ele basta só ele cair, inflama ou sangra. E sangue, antes mesmo para parar, era uma coisa séria mesmo. Quanto menor a quantidade do fator, maior a probabilidade de ocorrer sangramento, o que pode levar a sérios problemas de saúde. A fisioterapia é fundamental para que o paciente tenha um estilo de vida melhor. Como esses pacientes não têm acesso adequado ao tratamento, a gente observa muitas alterações musculoesqueléticas. E o fisioterapeuta tem que tratar, tem que cuidar dessas alterações. Então, os pilares do tratamento na fisioterapia são tratar, porque a gente precisa assistir esse paciente nos quadros agudos, nos quadros subagudos e nos quadros crônicos dos sangramentos articulares e dos sangramentos musculares, mas a gente também precisa ter ferramentas de avaliação. Para quê? Para comparar esses resultados antes e depois, isso a longo prazo. A hemofilia é causada por uma mutação ou alteração em um dos genes que fornece instruções para produzir as proteínas do fator de coagulação necessárias para formar um coágulo sanguíneo. O nível de organização e funcionamento do Hospital Central do Lubango, na província da Huila, surpreendeu pela positiva a vice-presidente da República, que referiu durante uma visita que o hospital está em condições de ser certificado como unidade de referência internacional. A Vice-Presidente da República disse este sábado que o Hospital Central do Lubango tem condições para se tornar um hospital com certificação internacional. Esperança da Costa, que visitou várias áreas do hospital, louvou o nível de organização e liderança e prometeu mais apoio para a continuidade dos projetos em curso, com realce para o Centro de Oncologia. Satisfeitos pelo nível de intervenção que o hospital tem estado a ter. Já estão muitas áreas reparadas, um bloco operatório, a zona dos utentes diários do hospital, das consultas externas, o centro de hemodiálise, os serviços de urgência,
Vimos aqui profissionais muito motivados, muito comprometidos com o desenvolvimento do seu trabalho e uma gestão do hospital também muito atenta às necessidades do hospital. Portanto, persistem ainda alguns problemas. Há esta grande necessidade de se implementar aqui um serviço eficaz e com todas as valências para o atendimento da oncologia, para diminuir a pressão sobre o Instituto Oncológico Nacional, que está em Luanda. Há necessidade de mais formação de quadros, mas está também identificado um programa para, de facto, podermos ultrapassar e melhorar aqui os serviços de saúde, tanto a nível da província, como o atendimento às províncias circunvizinhas que aqui ocorrem. Aquele que é o objetivo e a meta a atingir, segundo a gestão do hospital e no âmbito daqueles que são os objetivos de melhoria dos serviços de saúde à população a nível de todo o país, é tornar esse hospital um hospital de referência, um hospital com certificação internacional. E a diretora-geral do Hospital Central do Lubango, Lina Antunes, anunciou para os próximos dias a abertura de uma sala para tratamento especial de doentes com AVC e outra para cuidados intensivos de pacientes com traumatismo craniano. Vamos ter uma sala especial com cuidados intermédios para o doente com traumatismo crânioencefálico, porque é também uma grande preocupação. Há muito acidente de trânsito, principalmente motorizada, dos nossos utentes que andam sem capacete. Isso tem que ser mesmo uma campanha feita a nível da província para reduzir o trauma no crânio, porque as sequelas são muito grandes. E aquelas primeiras horas depois do trauma necessitam de cuidados especiais da enfermagem. E nós vamos criar uma sala especial para isso. Os ministros do Ambiente da CPLP comprometem-se em unir os países numa causa comum de defesa das políticas ambientais no quadro das recomendações internacionais. Foi, a propósito, assinada na cidade de Lubango uma declaração de compromisso. Os países membros da CPLP pretendem melhorar a sua atuação conjunta em questões ambientais, com uma presença mais forte nos fóruns internacionais e a captação de financiamento para as causas de preservação da biodiversidade. Esta é uma das premissas da Declaração do Lubango, assinada por unanimidade pelos ministros do Ambiente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na sua 9ª reunião. Para o representante do secretário executivo da CPLP, Manuel Lapão, a Declaração do Lubango vai permitir uma atuação mais efetiva dos Estados-membros na preservação do ambiente e na luta contra as alterações climáticas e os seus efeitos. A necessidade da CPLP estar cada vez mais presente nos fóruns internacionais onde se discutem estas matérias, nomeadamente as COP Clima, as Conferências das Partes sobre o Clima, estar também cada vez mais presente nos locais onde se decidem os financiamentos internacionais, tentando atrair esses recursos para os nossos Estados-membros e, acima de tudo, procurando fazer parcerias com os países que partilham esta visão da CPLP, no sentido que a agenda internacional seja uma agenda internacional de solidariedade e de grande partilha sobre estas temáticas. De maneira que é uma agenda muito propícia à cooperação, ao reforço da cooperação e ao reforço do trabalho nestes temas que acabei de identificar. Para os participantes ao encontro, os países da comunidade vivem realidades diferentes devido à sua localização. Sensibilizar a comunidade para a adaptação dessas condições climáticas. Temos que saber que aquilo é uma realidade, veio para ficar. Então temos que saber conviver com essas mudanças climáticas. Nós aqui levamos muitas experiências que vamos divulgar e vai servir muito para poder algumas mudanças em muitas áreas. A seca, porque fica no prolongamento do Sahel e aos efeitos das mudanças climáticas. Portanto, a seca vem afetando fortemente o país. Nós já tivemos também situações de inundações, ou seja, situações meteorológicas e climáticas extremas, o que faz aumentar ainda mais a vulnerabilidade do país. Temos vários desafios a nível ambiental, no domínio da água, no domínio do saneamento básico, a educação ambiental, toda a temática da governança e ação climática, digamos, a luta contra a desertificação, a adaptação da agricultura aos efeitos das mudanças climáticas e reforço da resiliência
do país. Para a ministra do Ambiente de Angola, Ana Paula de Carvalho, a reunião atingiu os seus objetivos. O balanço desta reunião foi positivo, porque tínhamos apenas um ponto que não era de consenso, mas conseguimos o consenso. E é positivo porque houve um trabalho anterior e há um plano também de ação para a avaliação dos trabalhos ou da estratégia em curso para a CPLP e que teve uma execução positiva. Então, penso que concluímos de forma positiva, porque qualquer um dos países conseguiu inserir as preocupações do seu país e que, de certa forma, acabam sendo preocupações transversais. Quase todos temos os mesmos problemas, alguns mais num sítio que outro, mas, de uma forma geral, temos quase que os mesmos problemas. Dados na balança de comercialização da principal matéria-prima do país. O petróleo, que fecha na casa dos $80, o barril para o Brent, que é a referência de exportações para Angola. A semana foi de oscilações no mercado, com perdas ligeiras pelo meio. O preço do barril de petróleo Brent fechou esta semana no mercado de futuros de Londres, sendo negociada a $80. O barril de Brent abriu a semana a valer $81, um valor não alarmante para Angola, que prevê no seu Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2023 o valor de $75 por barril de petróleo. Em Angola, o crudo ainda representa mais de 90% das exportações, mais de 30% do produto interno bruto e até 60% das receitas fiscais do Estado. De acordo com o Ministério da Energia argelino, em maio terá o início o corte anunciado pelo Iraque, a Argélia, a Arábia Saudita, Estados Unidos da América e outros países e irá prolongar-se até o final do ano. No total, significará um corte na produção de cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, a maior redução registrada desde outubro último. A Agência Internacional de Energia afirmou no seu relatório que, segundo semestre deste ano, o aumento do consumo constituirá um desafio, principalmente pela incerteza sobre o petróleo russo. De recordar que na semana anterior, o barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, iniciou as negociações com o preço por barril a $81 e fechou a 86. E em relação à cesta básica no mercado doméstico, registrou-se uma subida generalizada para produtos como o feijão e o arroz. Na província de Cabinda, a população pede a intervenção dos agentes fiscalizadores para melhor controle. Os preços dos produtos da cesta básica em Cabinda aumentam a cada dia que passa. A população afirma que a situação é insustentável. O arroz, feijão e alguns frescos são os produtos que continuam a registrar a subida de preços. Os cidadãos pedem às instituições fiscalizadoras a desempenharem o seu verdadeiro papel, a fim de se manter a situação controlada. Atualmente as coisas, esse preço de aqui, esse preço está muito caro, as coisas já subiam muito. Antes, saco de cebola já estava a 6.000 kwanza, a 500, mas atualmente o saco de cebola está a custar já 9.000 kwanza. Está muito difícil. Arroz, vez passado compramos 8, mas arroz está subindo. Já subiu? Sim. A vida está difícil. A vida está difícil, papá. Arroz subiu. Arroz 9.750, 8.850. E antes estavam a comprar quanto? 7.500. Feijão ana comprar 18.500. Feijão subir 21.000. Em Cabinda, os produtos da cesta básica aumentaram de preço consideravelmente. As famílias já não suportam a situação. Pedem ajuda das autoridades no sentido de se encontrar uma solução urgente, porque a população se sente incapaz de levar de comer à mesa. A vida está mal, papá. O preço está mal. Está mal porque nós estamos a comprar caro. É por isso que nós também a vender. Estamos a meter bem caro aqui.
Se está barato nos armazéns, ou lá na UNEC, nós também aqui, esse monte aqui, podia custar 1.500, mas olhem desse monte, estamos a vender por 1.500, não podia ser, podia vender 1.000, porque lá compramos caro, porque estamos a vender 1.500, aqui 2.000, não pode. Fala para reduzirem as coisas, nos armazéns, na UNEC, as coisas estão muito caras, nas lojas. Está muito caro, se está barato, senão nós também estamos a ir na loja e correr e comprar. Aqui na praça estamos a vender normalmente. Saco de arroz, 10.000, 9.000. E assim que estão a levar, pelo menos uns 3.000 ou 5.000, vá que não vá. Agora 10.000, se eu não tenho esses 10.000, as coisas que estou a vender, está muito caro. Como é que vou conseguir lucro de 10.000 para ir comprar? Não tem. O governo pode pensar pelo menos um bocado para o povo, porque nós aqui estamos sofrendo. As coisas antes estavam um bocado baratas, por hoje já está um bocado normal, está a subir um bocado. Polícia queniana resgata 17 crianças que estavam detidas por seita religiosa. É um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional deste sábado. Está pronta Janete Meio-Dia para o desenvolvimento destes e outros assuntos, claramente. Janete, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. 31 pessoas, incluindo 17 crianças no Quênia, foram resgatadas de uma casa onde permaneciam alegadamente detidas por uma seita religiosa, segundo informação divulgada pela polícia local. O resgate, que aconteceu na cidade de Camuene, foi feito na sequência de investigações lançadas por algumas práticas religiosas, como levar os fiéis a fazerem jejum até a morte, para conhecerem o seu Criador. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. O enviado especial da União Africana para os Sistemas Alimentares afirmou que o problema da insegurança alimentar em África pode ser combatido com maior soberania e integração regional. Ibrahim Mayaki disse que a África terá que alimentar nos próximos 20-25 anos mais de 1.000 milhões de pessoas. O responsável defendeu que o continente deve começar agora a pensar na sua soberania alimentar, a olhar para a segurança alimentar como uma questão de segurança nacional, ao invés de comprar a maior parte da sua produção. Mayaki disse que a África não vai conseguir resolver o problema da insegurança alimentar se não tiver uma governação de integração regional adaptada a este desafio. Um relatório da Fundação Mo Ibrahim refere que o continente africano continua a ter a maior prevalência de insegurança alimentar do mundo, com uma percentagem de 57,9%, sendo 42 dos seus países importadores líquidos de produtos alimentares. Subiu para 6 o número de mortos em consequência do desabamento de um edifício de 3 andares numa região do Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil. A última vítima mortal, que é uma mulher de 60 anos, foi encontrada na madrugada deste sábado e, nesta manhã, os bombeiros deram por encerradas as buscas no local. O desabamento do edifício de 32 andares, que foi considerado sem condições para habitação no início da década de 2000, feriu outras 5 pessoas, 2 das quais em estado grave. A Ucrânia realizou exercícios militares num local não revelado na região sudeste de Zaporígia na última sexta-feira, com o principal objetivo de preparar os soldados para ações ofensivas. Um oficial das tropas ucranianas disse que as pessoas estão preparadas para agir e acredita que elas estarão prontas para executar qualquer ordem no menor tempo possível. O governo de Kiev estará a preparar uma contraofensiva com centenas de tanques e veículos blindados enviados pelo Ocidente. 10,2 toneladas de cocaína, cujo valor em dólares equivale a 340 milhões, foram apreendidas pelas Forças Armadas da Colômbia em várias operações no Mar do Caribe e na fronteira com a Venezuela, de acordo com o governo colombiano. O comandante da Força Naval Caribenha disse que esta é considerada a maior apreensão de cocaína feita no Caribe em 2023. Anteriormente, em 3 diferentes operações, foram apreendidas 5,5 toneladas de drogas e 9 pessoas foram detidas. Noutra operação, a polícia e o exército colombiano descobriram um laboratório de processamento da droga no meio da selva em Tibu, onde apreenderam 4,7 toneladas de cocaína. Está contada a atualidade internacional. Boa continuação. Simeão Mundula, boa noite. Muito bem, Janete. Boa noite. Bom descanso. Estamos juntos até segunda-feira. E hoje é dia de mais uma edição do Espaço Biografia, que veio ao ar depois do Girassol Jornal.
A edição promete. Conheça o rosto de hoje. Instrumentista e cantor. Biografia apresenta Joaquim Augusto Moreira Filho. A sensação que tenho quando pego numa guitarra é de iniciar uma viagem. E então considero uma viagem porque eu entrego-me por completo. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tanta loucura e doidice tinha o nosso amor desfeito, e ainda sinto no peito os abraços que nos demos. Fundador e diretor musical da Banda Maravilha, que comemora 30 anos em 2023. Depois do Girassol Jornal. E o dia hoje é também internacionalmente dedicado à dança. Um dos atrativos típicos da cultura angolana. A dança que hoje também é recomendada para terapias de saúde como elemento de expressão de emoções positivas. Você é, por acaso, daquelas pessoas que dança descontraídamente ou nem por isso? Celebra-se hoje o Dia Internacional da Dança. A data foi constituída em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco. A comemoração do Dia Mundial da Dança tem como objetivo celebrar esta arte e mostrar a sua universalidade, independentemente das barreiras políticas, culturais e éticas. Por todo o mundo e em todas as culturas, as pessoas gostam de dançar, ou seja, mexer o corpo ao som de música com um parceiro, em grupo ou sozinhas. Gosto de dançar porque eu consigo juntar movimentos ao ritmo da música. A dança, não sei explicar, é algo, não é só um exercício físico, é algo mesmo que eu uso para descontrair, é um anti-stress, vamos dizer. Nós, às vezes, criamos passos e às vezes se a Sheila não gosta, nós criamos mais e a Sheila dá alguns passos. Dança, pode dançar quando estás chateada, é mais bruto, pode dançar quando estás alegre, triste, depende mesmo, mas é muito bom. A dança é uma forma de arte, onde se utiliza os movimentos do corpo para se expressar. A dança também é uma maneira de comunicar. A coreógrafa Sheila Sirgado lamenta pelo facto da dança ainda não atingir grandes patamares a nível do nosso país. Nós temos poucas escolas, nós temos pessoas com muita vontade e que têm um jeito incrível. O que acontece é que, para além de termos poucas escolas, as pessoas não querem ter o trabalho de estar na escola para aprender. Querem tudo instantâneo e isso não existe. A dança é uma arte que exige tempo, tal como tudo que tem que ser bem feito. E as pessoas não querem ter o trabalho, nem querem perder esse tempo. A coreógrafa disse também que pouco se fala em dança tradicional e que o governo precisa investir mais na construção de escolas para a formação de quadros nesta área. Primeiro precisamos de escolas. Precisamos de formar mais pessoas para ensinar. Segundo, nós precisamos que as pessoas ponham na cabeça que para fazermos alguma coisa bem, nós temos que trabalhar e trabalhar muito. Porque senão o que vai acontecer é que nós chegamos a um nível e estagnamos e não passamos daí. Repetimos sempre a mesma coisa, copiamos o que os outros fazem e não é por aí. A evolução não é por aí. A dança tradicional é pouco vista e o que mais se vê é o que se chama popular recreativa. Ao contrário do que muita gente diz, que está a dançar, fazer dança tradicional. Não é. É popular recreativa, porque a dança tradicional cada vez se vê menos. É uma coisa nossa e era bom que as pessoas investissem muito nisso. As pessoas dançam para contar história, expressar a sua fé, mostrar patriotismo, manter a forma, preparar para uma batalha ou um desporto, festejar um acontecimento importante, competir ou simplesmente para se divertir. E olhos agora sobre o que marcou a semana em atualidade aqui no Girassol Jornal, semana em que tomaram posse os principais rostos da Procuradoria-Geral da República, com recomendações de determinação na luta cerrada contra a corrupção. Acompanhe o resumo. Obra abandonada supostamente por um empresário provoca ravinas depois da chuva que caiu nos últimos dias no bairro Bem-vindo, distrito urbano do Benfica, no município de Talatona.
Alguns moradores tiveram de abandonar as suas residências porque podem desabar. Neste momento, estamos aqui preocupados com esta situação deste buraco, não é? E neste momento veio essa enxurrada que provocou uma grande ravina, que nós aqui queremos que o mais rápido possível para arranjar aqui esta ravina para que não venha acontecer o pior. A falta de água da rede pública e a inexistência de um hospital é um dos problemas enfrentados pelos populares do bairro Calisongo, localizado na zona da Funda, município de Cacoaco, em Luanda. Para os populares, desde 1979, a localidade carece destes serviços básicos. Entretanto, alegam que o consumo da água imprópria, nesta altura, já causou infecção urinária acompanhada de urina de sangue a mais de 50 pessoas. A maior preocupação destes moradores prende-se com o facto deste mal ter afetado um número considerável de crianças. Deste gênero de sangue, o início de sangue, são 54 pessoas que nós registramos, tanto crianças como adultos. Esse surgimento vem através de água. Só esta semana estamos a contar quatro crianças mortas. Eu quero ser professora. Vou falar na graça para começar a falar para beber. Um sonho que está comprometido, pois a pequena guerreira Francisca Kabong, de apenas 5 anos, vive com uma bala encravada na cabeça desde os seus 11 meses de vida. Francisca, que também é gêmea, estava perto de completar o primeiro aniversário. O momento que deveria ser de alegria tornou-se no pior dia de vida dos pais e familiares da criança. Logo que eu pus ela no carro, eu comecei a dar banho na irmã dela. Nem acabei de dar o banho para ela. E logo de uma vez, ouvi uma coisa que disparou. Gritei, Jesus, isso é o quê? De uma vez, fiquei em pânico. A miúda cai de uma vez e grita, papá. Porque lá já estavam a falar. Se batem assim com a cabeça, grita, papá. De uma vez, vi sangue. Se espalhou no chão. Cerca de 24 horas depois da sua recondução para um novo mandato de 5 anos, à frente dos destinos da Procuradoria-Geral da República, Hélder Fernando Pitagros admitiu que, apesar de não ter sido o mais votado no pleito da última segunda-feira, considera que a sua nomeação demonstra confiança e aumenta as suas responsabilidades. Não estou a ver outra forma de a política interferir, a não ser na questão das leis, porque é a Assembleia Nacional que aprova as leis, a Assembleia Nacional é constituída por representantes dos partidos políticos e, portanto, quer queiramos, quer não, temos esta interação sempre com o poder político, tanto com o Executivo como com a Assembleia Nacional. Eu, em termos de políticas, nunca fui questionado por nenhum membro de nenhum partido sobre a dizer alguma coisa sobre o que devo fazer ou não devo fazer. Eram exatamente 10 horas quando o Presidente da República, João Lourenço, fez o corte da fita e, na sequência, descerrou a placa que simboliza a inauguração do novo edifício sede da Procuradoria-Geral da República. Na companhia da Vice-Presidente da República, membros do Executivo, magistrados do Ministério Público e judiciais, o chefe de Estado fez uma visita guiada ao edifício que comporta 16 andares e ocupa uma área total de 21 mil metros quadrados. Esperança da Costa, que falava na abertura da 9ª reunião dos ministros do Ambiente da CPLP, disse que Angola aprovou a Estratégia Nacional para Alterações Climáticas, que estabelece uma visão até 2030. Angola tem cada vez mais priorizado as questões ambientais, tanto a nível nacional como a nível internacional. Neste sentido, aprovou a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas, que estabelece uma visão até 2050 de redução de emissões, o que está a ser implementado com a diversificação energética, com o objetivo de assegurar a adaptação do território nacional e contribuir para o esforço mundial de combate às suas causas. Personalidade da semana, habitual ao sábado com o Bravo da Silva. O indicado hoje é o norte-americano Al Pacino, considerado um dos maiores e mais influentes atores do século XX.
Alfredo James Pacino nasceu a 25 de abril de 1940 em Nova Iorque, Estados Unidos da América. Al Pacino, que completou 83 anos nessa semana, é um ator norte-americano. Pacino é considerado um dos maiores e mais influentes atores do século XX. Pacino recebeu inúmeros elogios, incluindo um Oscar, 2 Tony Awards e 2 Primetime Emmy Awards, tornando-se um dos poucos artistas a alcançar a tríplice coroa de atuação cinematográfica. Ele também foi homenageado com o Cecil DeMille Award em 2001, o AFA Life Achievement Award em 2007, a Medalha Nacional das Artes em 2011 e o Prémio Kennedy em 2016. Pacino recebeu o Oscar de melhor ator pelo seu papel no filme Perfume de Mulher em 1992. Ele também foi indicado para o Oscar em outros filmes, com destaque para O Padrinho, Sérpico e também O Padrinho 2. Outros filmes notáveis de Pacino incluem O Padrinho 3, Carlitos Way, Cidade sob Pressão e O Advogado do Diabo. Desde 1994, o ator norte-americano Al Pacino é o presidente do conjunto de atores Studio. Personalidade da semana habitual ao sábado. E precisamente no fim de mais uma edição de fim de semana do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Já sabe que voltamos na segunda-feira no horário habitual, 19h45. Estamos juntos e não perca a seguir mais uma edição do Espaço Biografia. Boa noite.